Eu sempre queria me destacar de uma outra maneira, como eu poderia. E sempre foi no intelecto. Sempre foi na cabeça. Nossa, mal começou, ele já tá falando que vai ser diferente do que é o padrão comum. Eu era o último a ser escolhido no futebol, mas era disputado ali pra fazer trabalho. A odontologia não é uma profissão que a gente começa já nas primeiras anos, já em altíssimo nível. É uma escadinha. Depois que eu entendi isso, meu amigo, aí a coisa estourou de vez. Travou tudo. Na internet a gente coloca só as coisas que dão certo. Isso é verdade. Às vezes na minha vida eu fico com vontade toda hora de dar um Ctrl Z e falar, por que você fez isso? Tu tem uma explicação e uma escolha. Eu nunca escolhi o caminho mais fácil. Não dá pra ter tudo, meus amigos. Essa é a verdade. Eu já tava com receio de, será que eu consigo? E aí, quando chega um profissional que é da área, né? Oftalmologista, né? Ou ele pega e me fala, olha, posso dar um conselho? Tenta mudar. O dentista é louco. O que eu faço afinal? Posso responder? Vai. Você inspira pessoas. É fazer o básico bem feito. É isso que os profissionais não entendem hoje. Cara, as pessoas querem construir pontes. Eu construo escadas. E sou muito feliz fazendo isso. Não adianta você achar que você vai dar o seu melhor no consultório enquanto você não tá dando o seu melhor em outros lugares. Porque é um hábito. Você não quer fazer o mais do mesmo. Se você for fazer o mais do mesmo, você nem faz. Eu também morei na universidade por 2 meses. Não teve um final tão bonito como o seu. Mas eu também passei uma temporada lá. Deu ruim lá. Não arrumei um canto pra morar. Por isso que eu gosto desse podcast. Porque a gente começa a entender porque as pessoas estão no lugar onde elas estão. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o Abre a Boca Podcast. Nossa segunda temporada, dessa vez de um jeito muito especial. Montamos uma estrutura aqui para receber os convidados do CIOPB nessa 4ª edição, que a cada ano vem se superando aqui nos palestrantes e na organização. E a gente teve a honra de vir aqui conversar e se aprofundar um pouco mais com os principais palestrantes aqui do Congresso. Estou aqui com o Henrique Tabuzi, um cara que vem quebrando muitos tabus na odontologia. Ele tem sido inspiração para essa nova geração. E até mesmo para mim, que tem a idade dele, descobri aqui agora. O pai do Daniel, não é isso? O Dani veio com a família toda, que lindo. E seja bem-vindo à nossa Paraíba. E eu sei, já vou iniciar com uma pergunta, puxando aqui um gancho. Eu sei que, igualmente a mim, você desde novinho, pelo que eu pesquisei, já gostava de desmontar brinquedo, de brincadeiras manuais, que mexiam com habilidades. E nos conta aí, com que idade, em que época da tua vida você percebeu que a odontologia seria a profissão da sua vida, meu amigo? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, espero que seja o primeiro de muitos aí dessa nova temporada, né? Com vários professores aí que eu sei que são referência, que estão aqui no Congresso, né? E é engraçado que assim, eu trago uma bandeira até do além do óbvio, né? Isso até é um pouco polêmico, porque às vezes o cara mais tradicional olha a palestra e fala assim, lá, logo no título tá escrito assim, né? Que vai ser além do óbvio. Uhum. E às vezes eu até sou um pouco prepotente no sentido e já escutei comentários assim do tipo, nossa, mal começou, ele já tá falando que vai ser diferente do que é o padrão comum? Vai ser. Porque se não for, eu nem iria me propor a subir para dar essa aula. Sabe por quê? Assim, minha vida inteira eu passei querendo ser diferente, mas isso tem uma razão, né? Desde criança, assim, eu desmontava tudo, era super fuçado, tanto é que eu queria fazer mecatrônica. Nossa, era cada loucura, assim, que eu montava. Tipo, vou dar um exemplo. Trabalho de escola, que era o ciclo da água, você faz cartaz, né? Uhum. Evapora, condensa e precipita. Cara, eu era muito louco, era criança, assim, maluca. Eu peguei uma caixa de sapato, assim, desmontava o carrinho, colocava ali um canudo, mais um espeto de churrasco e montava ali uma esteira de papel de seda. E aí, naquela esteira de papel de seda, tava lá os desenhos, né, do ciclo da água. Evapora, condensa e precipita. À medida que você ligava o carrinho, ele girava a esteira e você via num visorzinho assim na caixa de sapato, né? E isso de forma automática você fazia pra ele girar só, Henrique? Que surreal, cara. No Halloween, inventava os fantasminhas que ficavam assim voando na sala, entendeu? Era um negócio meio maluco. Criança, sabe? Mas aí, assim, depois eu fui investigar, depois de adulto, né? Exatamente o porquê, né? Que eu queria tanto fazer isso. E isso tem a ver muito com os traumas que a gente tem, né? A gente é feito, assim, a nossa personalidade, ela é formada pelos traumas que a gente tem, né? E, de fato, eu sofri um trauma
logo bem cedo, assim, com 2 anos de idade. A idade do meu filho, inclusive. Eu perdi a visão de um dos olhos. E nessa época eu já sofria bullying, né? Por, primeiro, não poder participar das brincadeiras mais comuns dos meninos. Por exemplo, jogar futebol. Assim, nada que jogue em você, não tem como. O cara que não enxerga de um olho, cara, ele não consegue, velho. Você joga bola, é perna de pau. Então, assim, pra uma criança isso tem alguns impactos. Entendo. Mas eu sempre queria me destacar de uma outra maneira, como eu poderia. E sempre foi no intelecto. Sempre foi na cabeça. Então, assim, eu era o último a ser escolhido no futebol. Mas era disputado ali pra fazer trabalho. Aham. Porque eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, né? E isso meio que entrou dentro de mim, cara. Eu comecei a fazer... Até seguir minha trajetória profissional, seguindo com a ideia do Além do Óbvio. Nem sabia do que se trata. E depois eu trouxe à tona mesmo como até um método, né? Que eu explico. Mas é por causa disso, cara. É porque eu sabia que eu tinha uma limitação, entendeu? Eu tinha uma limitação e eu tinha que ser melhor, vamos dizer assim. Olha só que interessante. É Sim. quase que um método de sobreviver, né? Perfeito. É interessante isso. Eu Não, acho que é por causa 100%. disso. E aí você achou uma profissão que Agora- junta a sua arte, você Mas brincava também desde é uma criança. coisa interna sua, porque você poderia ter tido outra escolha mediante isso. É. Mas não, isso te fez ir mais além ainda. Sabe? Fez ir atrás mais ainda. Acabou que sua limitação, como você disse, fez um efeito contrário pra você, né? Te estimulou, fez ir mais longe. Eu confesso pra você, assim, se você parar pra pensar no contexto de odontologia, eu acho que a gente tá na profissão, se não for com a maior precisão do mundo, é uma das mais precisas do mundo. Se você tiver na alta performance, né? Então, assim, a gente tá falando de odontologia de alta performance que trabalha com 40 microns, 30 microns, 10 microns. É tipo um absurdo, cara. Absurdo. E aí você fala assim, caraca, mas você tá nessa odontologia, você é cego de um olho, você consegue fazer uma odontologia dessa? Tá aqui ensinando pra gente aqui. Não só faz No palco como ensina. principal. Não só faz como ensina e de forma surreal, assim, maravilhosa. Mas assim, graças a Deus eu também num processo de entendimento, eu acho que isso é importante, né? No nosso processo de crescimento como ser humano. Começar a entender aquilo que nos trava, aquilo que nos bloqueia. Mas a partir do momento que eu entendi exatamente o que me segurava, o que estava me fazendo não expor a minha autenticidade. Depois que eu entendi isso, meu amigo, aí a coisa estourou de vez. Destravou tudo. Só que não é uma coisa fácil, igual a gente tá conversando aqui. Vou fazer isso. Não, cara. Você é cheio de trauma, você é cheio de problema. Não vai acontecer isso tão fácil, é difícil. Se você não tiver com a sua mente boa, se você não tiver apoio das pessoas que você ama e tal, você não aguenta a pressão, você não aguenta as críticas. E hoje é o grande problema eu acredito assim, da geração atual. A geração atual não pode receber críticas, ela não tá aguentando uma pressão. E hoje eu venho, né? Não tô dizendo que eu sou exatamente dessa ultra geração cedo aqui, na mais nova, mas eu sei que eu posso ser um representante como alguém próximo dessa geração que vai levantar a bandeira de que tudo tem o seu tempo e que você precisa persistir e que você precisa saber gerenciar seu estresse, as dificuldades, ser resiliente. Isso hoje tá raro. Eu tô dizendo porque eu tenho contato com muita gente jovem e eu sinto que essa geração ela não aguenta a pressão, cara. É muito imediatista, é uma geração muito imediatista também. Essa plasticidade é complexa, cara. A odontologia não é uma profissão que a gente começa já nas primeiras de jeito nenhum. anos, já em altíssimo nível. É uma escadinha que vai subindo. É quando a gente termina a faculdade, a gente tá começando na odontologia, sabe? Pegando mão, pegando tudo. Então E muita gente para nessa fase, escada. nessa escada, na achando curva que de aprendizado. que ia subir de elevador. Existe. Exato. Não é isso? É verdade. A curva de aprendizado, ela é obrigatória. Ninguém vai passar pela odontologia sem uma curva de aprendizado. O Henrique Sempre não- você vai não ser chegou melhor do aqui que de elevador. do que ontem. Teve uma história, Perfeito. com certeza, muito engrandecedora a cada ano. E assim é que a gente chega lá, como o Henrique disse. Muita gente vê os problemas seus como os maiores. E muitas vezes não enxerga que tem gente com problemas maiores Não, ainda muito aqui mais. do lado e que tá dando certo e que tá
tá lá sendo um profissional como tem que ser e se superando. E aqui eu já vou deixar uma mensagem, né? Porque basicamente as pessoas vão ter algum tipo de interação com você por causa de internet. Internet é um negócio poderosíssimo, vocês já sabem. A internet a gente coloca só as coisas que dão certo. Essa é a verdade. Dificilmente a gente vai compartilhar todas as derrotas, as dificuldades. E uma coisa eu te falo assim com toda sinceridade. A gente erra muito mais do que acerta. Muito mais. É que vocês não estão sabendo. Tá? A gente eu erro demais, eu estrago coisa demais. Às vezes na minha vida eu fico com vontade toda hora de dar um Ctrl Z. E falar, por que você fez isso? Desfazer. Cara, porque as pessoas acham que tudo é perfeito e não pode errar, você tá louco? A gente erra a todo momento. Mas na internet, óbvio, você coloca a melhor parte. Eu acho que o mais importante é você conseguir saber gerenciar o estresse. Eu acho que essa é a grande questão. Eu já passei por tanto problema na minha vida, é até difícil de explicar, mas tanto problema, que acontecer determinada coisa, um problema aquilo pequeno. não te abala mais. Existe um conceito teórico que se chama inoculação ao estresse. Isso existe mesmo. Até é feito um teste em macacos e tal. A introdução de estresse de uma maneira crônica e constante faz com que você fique como se fosse uma vacina. A vacina, basicamente, você inocula parte do vírus ou só uma parte do vírus para o seu corpo criar algum tipo de resistência àquele vírus. E existe essa teoria da inoculação do estresse, que você fica vacinado do estresse. Porque você já sofreu cronicamente muitas vezes e nada tem o poder de te abalar tanto, sabe? Mas isso é comprovado não Você só acha pela tudo- ciência. tudo é besteira, Todos que a gente conhece, que exato. são pessoas fortes, é porque realmente passaram por dificuldades maiores. Eu vou te contar que, por exemplo, ontem a gente chegou de madrugada, eu com meu filho, minha esposa. E eu sempre fico numa discussão com a minha esposa, porque eu sou muito pontual. E não é o caso lá do outro lado, e tem nenê, eu entendo, é difícil, mas a gente nunca consegue sair na hora, e você começa a estressar. Aí você começa a parar e pensar assim, putz, por que eu tô trazendo minha família? Era mais fácil ir sozinho. Vem sozinho, vem aí, fica de boa. Com eles tudo fica mais gostoso, fica aí. Era isso que eu ia dizer. Mas aí, quando o Daniel te dá um abraço, Veja. eu tenho certeza que o atraso... Eu fui sair de casa Você e esquece. briguei com a minha esposa porque ela tava demorando e tava juntando a necessaire cheio de remédio. Eu falei, meu pai, pra que você vai levar isso? E aí, o que aconteceu? Ontem, a gente pousou no avião, uma chuva descomunal, sei lá o que aconteceu. Eu sempre tinha dúvida o que acontece quando um avião desce assim e não tem aquelas plataformas, manja? Que é tipo aberto. Descobriu E agora. tá chovendo. Aí eu ficava pensando, como é que faz? Aí eu descobri. Eu descobri da pior forma possível. Fui descer do negócio e saí rolando na escada. E aí me arrebentei. Sério? Nossa, Caraca, arrebentou. Henrique. Juro, de madrugada isso. Nossa. A precavida tava lá pra Saí cuidar. arrebentado. Quem que tem um remédio já pra dar, né? Então assim, você fala, caramba, cara. Tu tem uma explicação e uma escolha. Perfeito. A gente nunca... Eu nunca escolhi o caminho mais fácil. Estar com a família também não é o caminho mais fácil. Entende? Mas ele vai desenvolver outras coisas. É uma escolha, é um preço que se paga. Até mesmo porque se eu estivesse aqui sozinho, eu ia ficar o quê? 5 dias longe do meu filho, da minha esposa, sem falar do seu consultório que tá na loucura. Então, não dá pra ter tudo, meus amigos. Essa é a verdade. É verdade. Você tem que escolher. Não é verdade? Perfeito. Além da habilidade mental de conter o estresse, como você já comunicou, eu acho que um pré-requisito fundamental para um profissional bem-sucedido é a comunicação. Sim. E a gente, como um profissional, a gente pode ter o poder de inspirar e de até desestimular Isso. nossos Nós temos pacientes o e poder nossos para o próximos. positivo e para o negativo. É verdade. Eu pesquisando sobre tua história, Henrique, eu soube que você, na faculdade, ouviu de um oftalmologista que você tinha escolhido... Ixi, até me arrepiei, ó. A profissão errada, meu irmão. E o poder que um profissional não sabe que tem nas mãos e poderia Porque ter poderia destruído uma carreira. Exato, te desestimulado. Imagina se essa frase você... Não é o Henrique que a gente conhece, não é o Henrique que é. O Henrique tão preparado que é hoje. E você se desestimula daquilo. Olha o profissional que a odontologia ia perder. Olha o nível de que uma palavra poderia causar. Ainda bem
Que você foi forte. Não né? é esse Henrique, é esse Henrique. E esse Henrique aqui pegou aquela frase e fez o contrário. Em vez de se desestimular, não, eu vou e vou ser aquele que vai fazer tudo da melhor forma. Hoje quando eu lembro dessa história, vira uma boa história motivacional, né? De alguém que disse que você não era capaz. Agora, né? Nem parece que é tão forte, mas no contexto, quando você não tem nada, ou quando você não é nada, ou quando você não tem certeza alguma da sua capacidade, se você é bom, se você é ruim, a palavra de um profissional pesa muito. Então, nós não temos muitas vezes a noção, como profissionais, como cirurgiões, dentistas, o poder que a nossa palavra tem diante da vida de alguém, né? E foi o que aconteceu. Eu, num contexto de graduação, totalmente, estava no 2º ano, cara. Não sabia, eu escondi meu monocularismo por minha vida inteira. E aí, eu já estava com receio de, será que eu consigo? E aí, quando chega um profissional que é da área, né? Isso. Oftalmologista, né? Pô, ele pega e me fala, olha, posso dar um conselho? Tenta mudar. Porque não vai dar, cara. O dentista precisa de profundidade. E isso é o que aconteceu. E de fato, tá? Não tá errado. Ok? Não tá errado. A nossa visão trabalha em estéreo, igual o nosso ouvido. Chama estereopsia, né? Que é enxergar em estéreo. Não tá errado. Tanto é que durante a faculdade, nós temos lá na FOAR, né, na Unesp, aulas de orientação profissional e tivemos outras coisas também. Cara, se não bastasse o oftalmologista, tiveram 2 situações com professores da FOAR falando sobre acidentes ocupacionais e que o amálgama voou, sei lá, alguma coisa voou no olho do cara. E aí já era. Ele perdeu a visão de um olho e ele simplesmente se aposentou. E ela tava explicando lá tudo a questão da profundidade, não conseguia trabalhar. Cara, eu não tava atendendo ainda. Aí, mais uma vez, você fala, malandro. Meu Deus. Acho que eu tô lascado. Eu acho que vai ser fácil, não. E a outra vez, numa outra aula, um professor também falando do processo de estereopsia. A estereopsia, que é o ver em estéreo, faz com que o nosso cérebro, por mais que o olho esteja um do lado do outro, parece que é a mesma imagem, não é. Uhum. Não é a mesma imagem. No cérebro, o cérebro une essas 2 imagens e a mescla gera profundidade. Então, de fato, eu não tenho essa profundidade. Então, eu fiquei na cabeça, eu falei, e agora? Eu vou rasgar a boca de alguém? Será que não vai dar? Pô, mal comecei essa brincadeira, né? É uma incógnita, cara. Não vem me falar que é moleza. Assim, é uma escolha fácil. Não, não é. Tanto é que eu passei a faculdade inteira, assim, com um medo gigantesco de alguém descobrir. Assim, ao ponto de falar assim, nossa, ele não vai... Esse aí não pode não, entendeu? Entendi. Te proibir, te barrar. Sei lá, Entendi. Foi coisa da minha cabeça, né? Hoje eu tenho um diploma, né? Um diploma que me certifica que eu tenho plena capacidade, né, e habilidade para me tornar um dentista e executar os trabalhos, né? Mas eu achava que, sei lá, poderia ser barrado meu diploma. O que te fez ter essa motivação de continuar, mesmo escutando tantas essas palavras, e você insistir e ter certeza que ia dar cara, bom? sabe o que me motivou, na verdade? Meus pais sempre foram artesãos. Cara, eles faziam coisa assim, ó, entendeu? Vocês estão vendo aqui, ó, o cenário. Pegava cipó, folha de bananeira, pó de serra, eles faziam arranjos assim. Então eu sempre tive uma vida com acesso a essa parte manual. E eu aprendi muito com eles, né? Então eu participo como uma boa família tradicional, assim, que ajuda, né? O pai, tal, mãe. Eu trabalhava bastante também. Então, assim, eu me expus já muito cedo a muito trabalho manual, muito. Assim, cara, desde embalar um negócio, a soldar, a pintar, cortar, sempre, minha vida inteira. Então, acredito que este treinamento já na fase infantil, isso de fato foi quando eu era criança, me trouxe a certeza de falar assim, não, pai, pera. Não, pera. Eu faço isso aí. Algo mais difícil, não, então eu faço isso. Para. Eu consigo. Eu soldo um sensor aqui de boa, pô.
Eu falo, não é possível que eu não vou conseguir. Você ficava se repetindo isso. Não, eu vou conseguir isso aí, né? Não é possível. Vamos pra cima. Não... Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. E aí o que acontece? Óbvio, como eu perdi a visão muito cedo. A plasticidade do cérebro humano é uma coisa absurda. Óbvio que o cérebro vai se adaptar, ok? Ele vai se adaptar de várias maneiras. Uma coisa que eu vou te explicar aqui, né? Uma das maneiras é o tridimensional tá no tato, né? Até que eu falo isso nos cursos, né? O dentista é louco, cara. O dentista quer enxergar, assim, direto. Nem por espelho ele quer olhar direto. É. E aí eu falo umas coisas do tipo, cara, você não precisa enxergar tanto, você precisa sentir. Então, assim, o meu tridimensional, a profundidade tá no meu tato quando eu consigo alcançar. Tipo, isso aqui, assim, ó. Entendeu? Agora, se saiu aqui dos meus braços, que é a minha zona fora do trabalho, aí eu tô esbarrando na auxiliar, aí tem essas paradas. Acontece mesmo. Ah, vó, toma aí, Tabuzi, minha chave. Não faz isso. Se fizer isso, eu não vou pegar, entendeu? Então, assim, a limitação existe, gente. Mesmo que você cresceu, assim, ela existe. Só que o seu cérebro se adaptou de outra maneira. E eu desenvolvi habilidades que talvez o senso comum, as pessoas, de modo geral, não precisam usar tanto. Simples assim. Entendeu? Mas Seu tato é mais refinado. é um tato refinado. Eu sinto que é porque muitas vezes eu não preciso ver. Eu falo pro nosso aluno, né? Eu falo, cara, você consegue transferir toda a sua sensibilidade pra ponta ali do diamante, do motor? Você consegue transferir toda a sua sensibilidade pra uma das lâminas do grampo? Tenta. Entendeu? Porque assim, eu vivo isso, tipo, diariamente. Porque esse é o meu método, esse é o meu modo de fazer. Entende? Por isso que hoje eu não tenho dificuldade alguma. Falar assim, usar microscópio, visão indireta. Cara, ver por vídeo, isso aí pra mim é tudo fácil, cara. É tudo imagem. Entendeu? Meu cérebro já tá acostumado a esse tipo de imagem, né? O instrumento virou uma extensão da sua mão, não é isso? Todo dentista tem isso. Só talvez não tá ligado. Tem muitos que tem. Aí é aquele dentista que você fala, pô, esse cara é fora de série, né? É aquele cara altamente sensível, né? A todas as habilidades que ele tem. Então eu acho que é um contexto bem insano. E hoje eu tô aqui, cara. Hoje eu tô aqui por alguma razão. Fui convidado porque talvez vocês viram lá o trabalho que a gente faz, que também é um trabalho que você vê pela internet. E assim, já vou dar uma mensagem também, tá? Pra vocês refletirem. O que o Tabuzi faz, afinal? O que eu faço, afinal? Posso responder? Vai. Você inspira pessoas. Legal. No seu Instagram, foi isso que eu e Pedro, a gente conversou aqui. A gente vê um nível de trabalho tão alto e... Poxa, cara tem gente que desiste por tanto menos, acha que seus problemas são tão grandes e tá aqui o Tabuzi, cara, fazendo desse jeito aqui, cara. Não é pouca coisa fazer tão do jeito que você faz. Isso, mas assim... Eu caí num vídeo seu, que tá fixado no seu perfil, o primeiro, eu acho, de um curso. E, cara, eu e Pedro, a gente assistiu esse vídeo um do lado do outro. A gente, quando terminou, eu te juro. Eu olhei pra ele olhou pra mim. A gente tava assim, os olhos cheios de lágrimas, a gente tá arrepiado, a gente fez, esse cara, ele tem que estar aqui, porque é isso que a gente quer. A gente quer inspirar as pessoas. Muita gente tá desistindo antes mesmo de começar. Muita gente tá desistindo por qualquer dificuldade. Mas a gente sabe que a odontologia é uma profissão que precisa ser insistida. Você precisa praticar, você precisa insistir, você precisa querer melhorar. E isso você passa pra galera. Isso é que é massa. Sabe o que é interessante? Eu tava aqui no congresso, né, assistindo as palestras, e tem pessoas que eu admiro demais, né? Cara, são maestros, né? São pessoas, assim, de muita excelência. Fazer uma odontologia, assim, de alto nível, sabe? E aí você olha, assim, você fala, caramba, é um cara que sabe de tudo. Ele sabe transitar pra praticamente todas as áreas. Aí se você parar pra pensar, né? Falando, assim, de técnica, o que o Tabuzi faz? Cara, eu faço restauração. Faço isolamento absoluto. Faço limpeza. Faço dentinho. Dentinho. Tecnicamente falando, hoje você chega e fala assim, você é referência, você é inspiração. Caramba! Falando de isolamento absoluto, restauração.
é fazer o básico bem feito. É isso que os profissionais não entendem cara. hoje, que quem faz o básico bem feito tem seu mercado, tem seu espaço no mercado. As pessoas hoje estão achando que precisam ser multi-especialistas ou... Cara, eu sempre gostei da simplicidade. Sempre. Eu faço algo muito simples. Que na teoria todo mundo faz. Só não faz como eu faço. É isso aí. Entende? No simples. No simples. Tá? Então, existe um valor muito grande para isso. Né? As pessoas hoje, né, lá no início da profissão, todo mundo sonha ser bucomaxilo, não é verdade? É verdade, muita gente ali na faculdade eu quer quero ser ser bucomaxilo. Cara, as pessoas querem construir pontes. Sabe? Aquelas pontes enormes, gigantes, né? Uma responsabilidade tremenda. E tá tudo certo. Se você quer construir ponte, construa pontes. Mas eu vou te convidar para construir escadas. Eu construo escadas e sou muito feliz fazendo isso. Né? Eu construo escadas, só que eu construo as melhores escadas. Escadas muito caprichadas, muito bem feitas. Entende? E essas escadas também têm muito valor numa casa. Tanto quanto uma ponte. Talvez uma ponte tenha uma escala diferente. E é importante que existam as pessoas que queiram construir as pontes. Mas hoje eu preciso convocar as pessoas a construírem escadas. Porque não tem. Hoje não tem mais. Né? Hoje, se você chega numa internet, pergunta pra ela, viu? Quero saber quem que faz a melhor limpeza dentária da cidade. Você não vai achar. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar o primeiro ou muitos que fazem a lente de contato, a estética. E tá tudo bem. Mas isso é pra você entender que precisa a gente voltar e existe um mercado pra isso, que é o que eu vivo. E vivo até hoje, né? E cresci fazendo isso, cara, fazendo escadas, sabe? Existe uma frase japonesa que fala que é gambare. Gambare. E é uma frase, assim, dita normalmente pelos pais quando o filho vai, tipo, pra escola. Ou vai fazer alguma coisa, né? Um desafio. Aí o pai chega assim, gambare. Entendeu? O que que significa? Cara, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Você vai pra escola? Gambare. Faz o seu melhor. Então, assim, cara, é igual vocês fazem aqui, né? Poxa, tá com uma estrutura itinerante, tem suas limitações. Mesmo assim, estão fazendo o melhor. A gente precisa relembrar esses pontos porque eles estão ficando esquecidos e tá todo mundo querendo outras coisas, sendo que o mais básico não está sendo realizado. E é tão louco isso que quando eu falo que não está sendo realizado, eu acho que o maior diferencial hoje, o cara que trabalha no além do óbvio, é aquele que faz o óbvio muito bem feito. Perfeito. Interessante, né? Perfeito. Henrique, eu passei um tempo na graduação e eu via muita gente jovem dizendo assim, não, eu vou esforçar isso não, porque, ou pensando, apesar de não falarem tanto, eu vou fazer tal especialidade, vou fazer ROF, então vou fazer facetas de resina. E aí, cada vez mais novos, eles estão bitolando na cabeça e limitando a sua cabeça a aprender exclusivamente uma área, como se ser um bom clínico não fosse o melhorar em qualquer especialidade que ele fosse. O que você acredita sobre cada vez mais novos e mais recém-formados profissionais se autodenominarem os reis das facetas, os reis das resinas, e não desmerecendo, o rei dos implantes, não desmerecendo a especialidade escolhida, mas sem ter passado corretamente por essa escada, por essa curva de aprendizagem, que é algo que... É como se quisesse subir a escada com 3 degraus de cada vez. Já quer atuar numa subespecialidade, não é nem uma especialização. Ainda não faz o óbvio bem feito. E quer fazer além do óbvio bem feito, sem fazer o óbvio bem feito. Eu acho que isso é culpa nossa, cara. Perfeito. Eu acho que essa é a culpa nossa. É a culpa da geração que ensina. A gente segue um modelo que envolve mercado, envolve dinheiro. E a gente não pode negar que existe um mercado para isso. Um mercado extremamente lucrativo, entende? E que não necessariamente está focado ali na formação como antigamente. Né? Antigamente o negócio era bruto, irmão. O negócio era diferente. Eu acho que hoje tá muito mais frouxo algumas coisas. Mas isso tem muito a ver com essa estrutura, né? É ultra complexo esse assunto. Cabe a nós, eu acho, que cada um, né,
desses representantes, sejam os mais jovens ou até os mais maduros, renovarem a trazer, né, de novo essa bandeira. Eu vou fazer minha apresentação aqui em breve. Meu terceiro slide é uma cavidade classe 2 de Black. Uma cavidade classe 2 de Black, irmão. Que diacho é isso que você tá mostrando no congresso? Pois é, cara. Tem gente que não sabe o que é isso, tem gente que não vê importância nenhuma. Uma parada que praticamente a gente tá falando dos pilares, né, históricos da odontologia. Hoje são totalmente esquecidos, as pessoas não sabem, que é o que sustenta a odontologia que a gente tem hoje, e ninguém sabe mais isso. Mas eu tive essa formação, entende? Agora, o que está acontecendo que não tem mais? Hoje você acha que para ser dentista você não precisa mais estudar materiais dentários, entende? Então, essa base está arruinando, isso é um grande problema. Por isso que eu falo hoje do que existe mais simples, cara. Eu falo de base. Eu falo de um assunto que eu brinco, né? Ninguém tá ligando, por exemplo, o próprio isolamento. Não tá ligando até que alguém abra a boca e consiga explicar. A grande dificuldade é conseguir pegar um assunto ignorado, fazer com que ele se torne interessante. É muito louco isso. Aí a gente entra na arte do professor, do comunicador, né? Que é um conjunto de coisas, né? Mas eu acho que a gente precisa levantar esses professores de base, a gente precisa pensar nessa formação, mas eu acho que é um assunto ultra complexo, vai muito além do que a gente pode chegar. É quase que um gambarê pra você, um gambarê pra você, gambarê pra mim. Faz o que você tem que fazer de melhor com essas bases aí, um faz aqui, outro faz lá, e vamos levando aí, tentando manter essa odontologia pra cima, que é o que a gente pode fazer, né, cara? O que você vai fazer além disso? E essa frase gambari, ela me lembrou de um slogan de um amigo nosso, Alan Queiroz, que é: excelência é um hábito. E é basicamente isso. É você ser excelente em tudo que você faz. Não é só... Não no consultório. Tô falando em... Você vai para o colégio, seja excelente. Dê o seu melhor. Essa é verdade. É isso aí. Do básico ao complexo. Do básico ao complexo. Não adianta você achar que você vai dar o seu melhor no consultório enquanto você não tá dando o seu melhor em outros lugares. Porque é um hábito. Você ser excelente. Você querer ser excelente é um hábito. É uma coisa insana, é isso mesmo. É quase que um mantra. Tanto é que eu falo, né, para as pessoas do lance do além do óbvio, é um mantra, é uma filosofia, cara. É um modo de ver e viver mesmo, né? Perfeito. Então você não faz algo porque está sendo forçado, porque você quer ser diferente por causa daquele momento. Não, mas é porque você é assim, cara. Você não quer fazer o mais do mesmo. Se você for fazer o mais do mesmo, você nem faz, você nem se propõe a fazer. Você tá entendendo? É isso. Mas assim, eu acho que é um segundo passo hoje, né? Eu falo que as pessoas precisam dominar o mais simples, porque se não dominar o mais simples, de fato, não conseguem avançar para algo que é o além, né? É o além. Resumindo, dá importância às cadeiras de base, ao conhecimento básico que é fundamental e a todas as especialidades, mesmo que você já tenha um em mente, né? Isso que você diria. É verdade. Mais ou menos isso, resumidamente. Falar em cadeiras de base, vou puxar aqui outra conversa que eu sei que você chegou até a morar, foi na Unesp, em Araraquara, que você se formou lá, não foi? Chegou a morar na universidade, então assim, você vestiu a camisa mesmo na universidade e foi morar lá dentro. Como é que foi isso? Por que tu foi bater lá, cara? O que te levou a ir morar na universidade? Como foi a experiência de morar lá? Essa história até, inclusive, poucas pessoas sabem, porque eu me formei, fazia parte de praticamente todas as coisas da faculdade, comissão de formatura, organização de congressos, assim, né? E no final do meu curso, né, eu tava na comissão, e as pessoas sabiam, né, da minha... No final do curso já sabia que você era monocular ou não? Só depois de formado? Ninguém. Só depois do diploma na mão. Agora... Não, ainda bem depois, não revelei pra ninguém. Só revelei pra um pessoal que morava comigo na República, mas é porque um dia eu peguei conjuntivite, o negócio ficou absurdo, e aí eu não consegui não revelar, principalmente pra pessoa que morava comigo, que era o Plá, né, que é o placenta. Ele morava, dividia quarto com ele, aí eu tive que revelar. Mas fora isso, mantive em segredo o curso inteiro, né? E nesse negócio de fazer além do óbvio, eu até assim já era meio conhecido na formatura de ter esses projetos malucos. Eu queria um projeto muito louco, tipo um telão desse absurdo. Eu queria na minha formatura. E aí nunca tinha feito, a empresa nunca tinha feito. Eu falei, quer saber, eu mesmo vou fazer essa parada. Eu preciso de uma grana, um budget que é esse. Pedi pra formatura, pra comissão.
Cara, sem ter projeto algum, eles falaram, não, vai, faz aí o que você quer fazer. Aí eu fui o orador da turma, mas o que eu fiz? Eu gravei todo mundo falando um discurso super legal. Porque depois do meu discurso de orador, entrava esse vídeo matador com todo mundo participando. E era um vídeo da faculdade e tal, mostrando as coisas. Então, depois que o curso acabou, eu fiquei mais... deram quase 20 dias lá a mais. E eu não tinha mais onde morar, porque a gente já tinha entregado a casa, tal, a república, e não tinha onde morar, cara. Aí eu peguei um colchão inflável, fui morar dentro de uma salinha lá dentro da Unesp, que era a sala da jornada, que era só bagunça, tipo, era só depósito. Como eu era presidente lá, eu conversei com as meninas da limpeza, elas deram um grau naquela sala, era um cubículo, que era só depósito, e aí eu fiquei lá, escondido. Então, assim, eu tinha que tomar banho antes, os funcionários me mostraram um lugar lá escondido e tal, lá dentro pra tomar banho, eu tomava banho umas 5 e pouco, 5 e meia eu já tava entrando e me trancando lá. Aí dormia lá, eles fechavam tudo, porque tinha segurança e tal. Aí de manhãzinho, cedo, quando escutava o metal abrindo assim, né, a porta, aí que eu pegava e saía. Mas eu fiquei assim, quase 15 dias, cara. Porque não tinha onde ficar, morar e tal, e eu tava fazendo esse material. Lá sozinho. Uhum. E aquilo, né, que a gente já tava falando da inoculação ao estresse, cara. Tipo assim, por que de acho você fez isso? Por que você... Tipo assim, cara, por que você tem que fazer isso? Não precisa. Entendeu? Não precisa, cara. Só faz ali a sua presença, faz discurso e acabou. Mas por que você tem que ficar arranjando esses problemas, entende? Sim. Mas as pessoas não... as pessoas, excelência é um hábito. As pessoas não entendem que isso é um mantra pra você. O desafio de fazer, entende? Sim. E, de fato, me estressei muito pra chegar ao ponto de olhar lá o projeto que eu pensei acontecendo de verdade. Cara, eu chorei naquele dia porque, pra você ter uma ideia, era uma projeção de 20 metros, né? Nunca tinha feito isso, era uma projeção mapeada com um logo no meio. Caraca. Antigamente eu nem sabia que existia isso aí, projeção mapeada. Hoje eu sei que era uma projeção mapeada. Tanto é que foi um projeto que várias turmas copiaram depois, né? A empresa copiou até o projeto. E foi muito louco, cara. O dia que projetou lá, no dia da colação ali, que eu fui antes montar, né? Uns dias antes. E eu vi aquele projeto que tava na minha cabeça se materializando. Foi a hora que eu falei, malandro. É isso. E até a hora de você dar o discurso, passar o vídeo e tudo dar certo, você também fica naquela... É muita responsa, irmão. É demais. É muita responsa. É uma responsa de muitas famílias, alunos. Tipo, você tá mexendo com coisa muito profunda, cara. Você já imaginou? Tipo, pra que você faz isso? É por isso que eu gosto desse podcast. Aí, né? Por isso que eu gosto desse podcast. Porque a gente começa a entender porque as pessoas estão no lugar onde elas estão. Não é por acaso. Não é por acaso. Não foi de elevador. Não é por acaso. Não foi de elevador e nem é qualquer pessoa, cara. Tipo assim, é qualquer pessoa, ok, mas você tem que insistir. Você tem que querer. Insistente. Sabe? E é como você falou, aquela vacina ao estresse fez com que isso aí também não fosse tanto estresse assim pra você, né? Bom saber que eu tenho algo em comum com você, que eu também morei na universidade por 2 meses. Não teve um final tão bonito como o seu. Mas eu também passei uma temporada lá. Deu ruim lá. Não, eu arrumei um canto pra morar. Depois eu conto essa história aqui, que o foco hoje é conversar contigo. E, ó, chama teu rapaz pra finalizar aqui com a gente, vem. Ó, ele tá ali doido pra gente abraçar, vai. Filho, vem cá. Nossa, você tá suado. Vem cá. Oi, papai. Que foi? Você tá chorando por quê? Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Fala aqui, ó. Oi. Daniel, que Deus ilumine sua família cada vez mais, que seu pai, assim como é um exemplo para todos nós, seja para você aí, que possa estar contigo, te guiando sempre, cara. Amém. Seja excelente, meu amigo, seja excelente. Desculpa ter esquecido o termo em japonês, como é o... Gambaré. Gambaré para todos aí. Eu sei que cada um tem o seu desafio, né? Já vou. Todos têm os seus desafios, suas limitações, seus fantasmas. Isso cada um tem, né? Particularmente você sabe qual é o seu. Mas é importante a gente entender. Já vou, filhão. Vai lá com a mamãe. Vai lá. Oh, meu Deus. Mas eu acho que é importante a gente
entrar num processo de introspecção para entender isso. Pode ser sozinho, pode ser com ajuda, mas isso está muito relacionado a um estado espiritual também, isso é bem importante. A gente ter isso, né? Porque a partir do momento que você entende, cara, é algo libertador, entende? Todo mundo tem problema, cara. E é o que eu tava conversando aqui com eles. Eu não tenho o pior problema. Se eu quiser que seja o pior problema, vai ser. Entende? Mas eu tenho outros propósitos, entendeu? Agora. Eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho que ensinar muita coisa ainda. Aprender muita coisa ainda, entende? E eu tô fazendo isso do meu jeito, devagar, sem pressa. Hoje é impossível você ser o melhor pai do mundo, ao mesmo tempo ser o melhor dentista do mundo, o melhor palestrante do mundo, o melhor professor do mundo. Esquece. Você não vai conseguir. Você vai pagar um preço e vai ter que escolher. Uhum. Hoje eu escolho... Cara, eu escolho minha família. Eu escolho minha família acima de tudo. É por isso que, se você olhar nesse congresso, eu acho que eu sou o único que tô com uma criança aqui. Entende? Mas é uma escolha. Mas você tava cheio aqui nesse podcast. Mas você tava cheio de criança aqui nesse podcast. A gente sempre traz também. A gente é muito parecido com isso com você, Henrique. A gente pensa igual. A família é sempre o primeiro lugar. Mas o que a gente vai fazer por fora, a gente vai lá e faz o melhor, como a gente preparou tudo isso aqui pra vocês. E não necessariamente vai ser em tempo integral para odontologia, para paternidade, a gente tem que saber dividir, mas a prioridade a gente tem que saber escolher, com certeza. É verdade. Mas isso aí. É isso aí. Isso até me lembrou, você falando de se conhecer e tal, bem a frase da Arte da Guerra. Conhece a ti mesmo e ao teu inimigo, e a vitória não tem como não vir. Porque você se conhece, você sabe o que você é capaz, o que não é, para onde ir, para onde não ir. Mas para isso, você precisa se conhecer. E esse é um ponto muito difícil. Porque aí já vai para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, para o desenvolvimento pessoal. Que é um caminho individual. Um caminho individual. É um caminho muito individual. E que a gente precisa incentivar que as pessoas façam mesmo, porque eu acho que essa barreira é interna nossa. Né? Não vem achar que é um curso que vai resolver sua vida, não, cara. O negócio tá aqui dentro. Perfeito. De verdade. Perfeito. Eu acho que a gente não pode atrasar mais o meu amigo. Como é que estamos de horário? Ele quer ver a palestra de Kimura, o congresso tá bacana, bem organizado. Primeira vez aqui na Paraíba. Primeira vez. Sensacional. Nós usamos uma boa impressão. O que é que está achando da cidade, de João Pessoa? Cara, maravilha. Eu, assim, não conheci muito bem ainda. Eu já cheguei caindo, né? Verdade. Já cheguei escorregando. Já caí, já me machuquei. Mas amanhã, falaram que eu vou numa praia d'água vermelha. Areia vermelha. Show. Você vai gostar. Eu vou levar o Dani lá. Porque isso, né, meu? Exato. A gente tem uma camisa linda, você vai pra amanhã, Paraíbice. Você vai com uma camisa dessa. Essa camisa você vai levar. Bom demais. Cara, assim, o Nordeste é sensacional. Sempre é sensacional. As pessoas aqui são muito carinhosas, muito receptivas. É diferente. Lá mais pra baixo é diferente. Então, assim, fico muito feliz, né? É sempre muito bom estar aqui, né? E quando aconteceu a mensagem, o convite, fiquei feliz, né, de no final ter dado tudo certo e ter passado a mensagem aí. Espero que vocês tenham muito sucesso aí, né, nessa jornada e que isso, com certeza, possa ajudar muitos dentistas aí, muitas pessoas a se encontrarem também, né? Perfeito. Com histórias como essa, com certeza só vai engrandecer nosso podcast. E a quem tá nos ouvindo, principalmente, cara, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, ter trazido seu rapazinho, a correria que deve estar seu dia. Aproveita a nossa Paraíba, de verdade. Você, a gente precisa de vocês aqui em todas os próximos congressos. Edições, com certeza, e nas edições. A gente vai querer acompanhar teu sucesso. Show de bola. Obrigado por tudo, professor. Obrigado por tudo, Henrique. Obrigado. Valeu, obrigado. Cara. Valeu. Até mais. Até mais. Estamos chegando ao fim, galera, de mais um episódio do Abre a Boca Podcast. Foi maravilhoso ter você por aqui. Foi uma honra ter nosso Henrique como nosso convidado. Foi uma entrevista engrandecedora. Espero que vocês tenham gostado bastante. Então, nos sigam no YouTube. Estamos com o episódio completo lá. Estamos com os episódios completos no Spotify também. E sigam o nosso Instagram, Abre a Boca Podcast. Lá teremos os cortes de todas as entrevistas, incluindo a do Henrique. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.